As máquinas da Segunda Guerra Mundial. Os nazistas. Episódio 5. O desafio. Primeiro ato. O Plano Z. Possivelmente de todos os ramos da Força Aérea Alemã na Segunda Guerra, só um, a Kriegsmarine, ou a Marinha, poderia derrotar a Grã-Bretanha após a ameaça imediata a Dunkerque haver passado. Fossem os U-Boats no Atlântico, ou os grandes navios como o Bismarck ou o Tirpitz no Atlântico Norte, a Kriegsmarine conseguia, durante os ataques ao sistema de comboio, de subjugar a Inglaterra. Mas, de todas as forças do período, a Kriegsmarine era talvez a menos conhecida. Sob os termos do Tratado de Versalhes, a Alemanha só poderia ter 15 mil homens, 6 couraçados e não mais de 10 mil toneladas, 6 cruzadores, 12 destroyers, 12 torpedeiros e nenhum submarino. Porém, mesmo antes da dominação nazista, o rearmamento alemão havia começado, com o lançamento do couraçado de batalha Deutschland em 1931. Quando os nazistas chegaram ao poder em 1933, Hitler começou a ignorar as restrições do tratado e a acelerar o rearmamento alemão. O Tratado Marítimo Anglo-Alemão de 18 de junho de 1935 permitiu que a Alemanha construísse um equivalente a 35% da Marinha Britânica de superfície e 45% da frota de submarinos. Qualquer couraçado não podia ultrapassar 35 mil toneladas. Nesse mesmo ano, a Marinha do Reich foi rebatizada de Kriegsmarine. O primeiro ato militar da Kriegsmarine foi durante a Guerra Civil Espanhola, quando os navios alemães, junto às forças britânicas, francesas e italianas, patrulharam a costa da Espanha para reforçar o embargo internacional. Os navios alemães patrulharam um trecho da costa mediterrânea entre Almeria e Valência. Mas, na verdade, a presença alemã foi usada para apoiar o governo de Franco. Em resposta, o couraçado Deutschland foi bombardeado em 29 de maio de 1937 por forças espanholas republicanas. A Alemanha retaliou e atacou posições republicanas na costa. Mais tarde, após a crise de 1938, das exigências alemãs na Tchecoslováquia, a Alemanha deixou de aparentemente obedecer às restrições à sua marinha. Em meados dos anos 30, começou na Alemanha uma grande discussão sobre uma nova frota. Havia duas correntes sobre qual tipo de programa deveria ser escolhido. Uma focava numa grande frota de submarinos e uma frota de superfície menor para proteção da costa. Este plano foi apoiado pela facção U-Boat do comando da Kriegsmarine. A alternativa era uma frota mista com várias embarcações de superfície e uma frota menor de U-Boats. Era similar à Marinha Imperial Alemã na Primeira Guerra Mundial, ou à Marinha Real Britânica. No fim, este plano foi escolhido como Programa da Frota. Após modificações, foi chamado de Plano Z. Segundo este plano, a Kriegsmarine cresceria para 800 unidades. Consistiria em 13 couraçados e cruzadores de batalha, 4 porta-aviões, 15 Panzerschiff, 23 cruzadores e 22 dos chamados Spa-Cruiser, que eram grandes destroyers. Além disso, foram construídos muitos navios menores. Esses navios foram construídos entre 1939 e 1946. Nessa época, o contingente da Kriegsmarine era de 201 mil homens e mais de 33 bilhões de marcos foram gastos para a construção de novas unidades.
Este projeto nunca foi iniciado. A concretização do Plano Z começou em 29 de janeiro de 1939, quando foram dispostos 2 couraçados classe H. 3 meses depois, a Alemanha abandonou o acordo com a Inglaterra, e o sonho de guerra nunca mais contra a Inglaterra acabava. 4 meses depois, a Alemanha atacaria a Polônia. Com a expectativa de uma rápida vitória alemã por terra, todos os trabalhos no Plano Z foram paralisados. Nos meses seguintes, todos os navios incompletos do Plano Z foram desmontados e o material usado na construção de submarinos. Segundo ato. Primeiro sangue. Em maio de 1940, sem relações com seus antigos aliados do continente, a Grã-Bretanha dependia cada vez mais do controle de seu império e cada vez mais dos Estados Unidos. Acima de tudo, era essencial à sua sobrevivência proteger as linhas do Mediterrâneo e do Atlântico. Se uma delas fosse cortada, as consequências poderiam ser fatais. Batizo este navio, Rei George V. E que Deus o abençoe e a todos que nele servirem. Há 13 anos, a Grã-Bretanha lançou seu último couraçado de batalha. Tomara que este seja o último necessário a ser lançado. Sonhamos em construir um mundo melhor, onde não haja armas e a tragédia da guerra. Hoje, esses sonhos são despedaçados, mas uma verdade permanece. Uma poderosa Marinha Real Britânica é a melhor garantia, não só da segurança da nossa população, mas da paz do mundo todo. O rei Jorge V e outros navios que se seguirem a ele representam o novo espírito da Grã-Bretanha, que lidera todas as nações com força e determinação pela paz. No começo, a Marinha Britânica e a francesa juntas tinham superioridade inabalável diante dos alemães. Se o almirante Eric Raeder tivesse tempo e liberdade para fazer o que queria no Plano Z, a Kriegsmarine representaria uma ameaça à Marinha Real desde o primeiro dia da guerra. No entanto, a guerra veio cedo demais para Raeder, cujas forças estavam despreparadas para tal missão. Antes da guerra, o comandante dos U-Boats alemães, Karl Dönitz, calculou que precisaria de 300 dos últimos U-Boats, operando num sistema conhecido como Alcateias. Neste sistema, os U-Boats atacariam um comboio simultaneamente e surpreenderiam os navios de defesa. Isso criaria pânico entre os navios mercantes. A estratégia, com o tempo, tiraria da guerra a nação da ilha. A realidade é que, em 1º de setembro de 1939, a frota de U-Boats consistia de 57 submarinos prontos para a ação. Seriam os U-Boats tipo 2, pequenos e de curto alcance, que foram usados para a colocação de minas e operações em águas britânicas. A frota alemã de superfície não estava muito melhor. A Marinha Real Britânica era 10 vezes superior à dos alemães. Em 1939, a Kriegsmarine não tinha força para enfrentar os aliados numa batalha de frotas pelo domínio do mar. A estratégia alemã era baseada na frota comercial, usando couraçados, cruzadores mercantes, submarinos e aeronaves. Muitos navios de guerra alemães já estavam no mar quando a guerra foi declarada. Isso incluía os U-Boats disponíveis e os couraçados de Bolso Deutschland
e almirante Graf Spee, que navegara no Atlântico em agosto. Esses navios imediatamente atacaram os navios britânicos e franceses. O U-Boat U-30 afundou o SS Athenia horas após a declaração de guerra. Esta foi uma violação da regra de não afundar navios de passageiros. 112 passageiros morreram neste ataque, incluindo 28 americanos. A Marinha Real introduziu um sistema de comboio para proteger o comércio e gradualmente o estendeu às ilhas britânicas, depois chegando até o Panamá, Bombaim e Singapura. O sistema permitia à Marinha Real concentrar sua escolta perto do único lugar onde era certo encontrar U-Boats, os comboios. Mas alguns oficiais da Marinha Britânica, principalmente o primeiro Lorde do Almirantado Winston Churchill, buscavam uma estratégia mais ofensiva. A Marinha Real formou grupos de caça antissubmarinos baseados em porta-aviões para patrulhar as linhas de navios nas abordagens a oeste e para caçar os U-Boats alemães. Mas essa estratégia tinha erros profundos, pois o U-Boat, com sua silhueta minúscula, conseguia localizar os navios de guerra e submergir muito antes de ser alcançado por eles. Os porta-aviões não ajudavam muito. Apesar de conseguirem localizar submarinos na superfície, nessa época, não tinham armas adequadas para o ataque. Qualquer submarino encontrado por uma aeronave já estava longe quando as unidades de superfície chegavam. A estratégia de grupos de caça se revelou desastrosa em poucos dias. Em 14 de setembro de 1939, o porta-avião britânico mais moderno, o Ark Royal, quase foi afundado quando 3 torpedos do U-39 explodiram antes da hora. O U-39 foi afundado pelos destroyers da escolta, tornando-se a primeira perda de U-Boat na guerra. Sem aprender a lição, outro porta-avião, o Courageous, foi afundado 3 dias depois pelo U-29. Destroyers de escolta, que caçavam U-Boats, continuaram a fazer parte da equivocada estratégia anti-submarinos no primeiro ano da guerra. Os U-Boats eram ardilosos e os comboios sem proteção corriam risco ainda maior. O sucesso dos alemães ao afundar o Courageous foi superado quando um comandante do U-Boat Gunther Prien, no U-47, penetrou o ancoradouro naval britânico em Scapa Flow e afundou o HMS Royal Oak. Prien de imediato tornou-se um herói na Alemanha. No Atlântico Sul, forças britânicas eram castigadas pelo cruzador almirante Graf Spee, que afundara 9 navios mercantes de 5.000 toneladas no Atlântico Sul e no Oceano Índico durante os primeiros 3 meses de guerra. Os britânicos e os franceses formaram uma série de grupos de caça, incluindo 3 cruzadores de batalha, 3 porta-aviões e 15 cruzadores para irem atrás de Raider e Deutschland. Esses grupos varreram o oceano durante meses, sem sucesso, até que um almirante britânico teve um palpite. Terceiro ato. O palpite de Harwood. No dia anterior à declaração da guerra, o primeiro-ministro Neville Chamberlain indicou Winston Churchill como primeiro Lorde do Almirantado. 25 anos antes, Churchill tivera o mesmo trabalho e tinha preparado a Marinha Britânica para lutar na Primeira Guerra Mundial. No dia de sua indicação, a Marinha enviou uma mensagem a todos os seus navios. Winston está de volta. Churchill entendia a importância do poder marítimo para a sobrevivência de seu país. Embora os submarinos fossem o maior perigo para a Marinha inglesa, não era o único. A Alemanha tinha muitos cruzadores prontos para o combate, além de 3 couraçados de bolsos e 2 cruzadores pesados. Todos eram mais novos, rápidos e mais poderosos que qualquer cruzador pesado britânico. Quando ficou evidente que a guerra era iminente, Raider enviou seus submarinos para esperarem nos mares do norte.
Também ordenou que os couraçados Graf Spee e Deutschland cruzassem o Atlântico Sul. Ficariam distantes das águas marítimas normais e podiam enviar secretamente navios-tanques e navios extras. Tecnologicamente, o almirante Graf Spee estava à frente de seu tempo, em especial em termos de velocidade. Alguns disseram na época que 2 navios iguais devem ter existido, o que explicaria o número de vezes em que foi avistado em locais distantes. Depois de ser encomendado em 1936, o almirante Graf Spee serviu como nau-capitânia até 1938 e fez missões militares internacionais de controle na costa da Espanha durante a Guerra Civil. Em setembro de 1939, o capitão Hans Langsdorff recebeu ordens de entrar na principal rota marítima entre Pernambuco, no Brasil, e a cidade do Cabo, na África do Sul. De setembro a dezembro de 1939, o almirante Graf Spee afundou 9 navios mercantes no Atlântico Sul e no Oceano Índico. A primeira vítima foi horas depois de receber as ordens. Langsdorff seguia as regras de combate de guerra na época e disse sobre os tripulantes desses navios: "Nenhuma sua vida foi perdida nos afundamentos." O cruzeiro capturado foi transferido para o navio-tanque Altmark. Mais tarde, esses 303 tripulantes foram libertados à força da Noruega pelo destroyer britânico HMS Cossack. A Marinha Real rapidamente reuniu suas forças para procurar pelo radar de superfície. A Força G, a esquadra de cruzadores sul-americana, continha o cruzador pesado HMS Exeter e 2 cruzadores leves, os cruzadores HMS Ajax e HMS Achilles. A força era comandada pelo comodoro Henry Harwood. Harwood estudava suas cartas e marcava todas as vítimas do Graf Spee e percebeu um padrão. Ele suspeitava que o Raider tentaria atacar na passagem de navios pelo estuário do Rio da Prata entre o Uruguai e a Argentina. Os 3 couraçados estacionaram no estuário em 12 de dezembro e esperaram. Na madrugada de 13 de dezembro, observadores britânicos avistaram fumaça a nordeste. Era o couraçado de batalha de bolso alemão a menos de 32 quilômetros de distância. Harwood provou que seu palpite estava certo. Langsdorff viu os navios britânicos quase ao mesmo tempo em que ele foi visto e partiu em direção a eles imediatamente. Apesar de ter identificado o Exeter corretamente, Langsdorff suspeitou que os 2 cruzadores eram pequenos destroyers. Ele achou que os navios protegiam um comboio mercante, cuja destruição seria um prêmio. A mais de 25 quilômetros, o Graf Spee abriu fogo com seus 6 canhões de 280 milímetros. Os tiros caíram próximos do Exeter, na altura do meio do navio. Pedaços de bombas mataram os tripulantes do torpedo, danificaram as comunicações do navio e confundiram os dutos do navio e os faróis. 3 minutos depois, a uma distância excessiva, o Exeter começou a revidar. O Achilles disparou 1 minuto depois disso, e o Ajax 7 minutos depois que o navio britânico havia disparado. O primeiro grande episódio da Segunda Guerra Mundial havia começado. Langsdorff era um capitão habilidoso e corajoso, mas havia cometido um grave erro. Ele subestimou a coragem, habilidade e determinação de seus inimigos. Ele devia ter ficado mais distante do alcance dos britânicos. Em vez disso, ele entrou correndo. Enquanto se preparava para atacar, os canhões do Graf Spee de 280 milímetros começaram a disparar. O Exeter sofreu um disparo direto que danificou sua torre blindada, tirando de ação o navio e seus 2 canhões. Estilhaços de metralhadora atingiram a ponte, matando e ferindo a tripulação, exceto o capitão e outros 2. As comunicações do capitão Bell foram destruídas. Comunicações com a popa também foram destruídas. Durante o resto da batalha, o navio teve de ser pilotado por meio de mensageiros.
Enquanto isso, o Ajax e o Achilles tinham se aproximado e começaram a disparar com tudo, acertando o Graf Spee. O Graf Spee começou a dividir a munição, disparando contra os navios. Então Langsdorff viu o Exeter retornar para o nevoeiro. O Exeter disparou 2 torpedos contra os tubos a este bordo, mas ambos erraram o alvo. O Exeter então virou para poder disparar seus torpedos de bom bordo, mas recebeu mais 2 tiros diretos de 280 milímetros. Um acertou a torre blindada e a colocou fora de ação. O outro entrou pelo casco e deu início a incêndios. Às 6h40 da manhã, uma bomba de 280 milímetros explodiu perto do Achilles, que estava alinhado com a ponte, causando avarias e mortes. Mas a artilharia continuou da posição secundária de controle. Nessa hora, o Graf Spee virou para oeste, encoberto por uma nuvem de fumaça. Os cruzadores leves agora andavam a 31 nós, tendo aumentado a velocidade dos 14 nós iniciais. Às 6h56, quase 30 minutos após o início, o Ajax e o Achilles viraram a este bordo para que seus canhões ficassem apontados para o Graf Spee. O pesado ataque forçou Langsdorff a se afastar e deixar uma cortina de fumaça. Às 7h10, os 2 cruzadores viraram para diminuir a distância de 13 quilômetros, embora isso permitisse que só seus canhões frontais disparassem. Às 7h16, o almirante Graf Spee virou a bom bordo e disparou contra o Ajax e o Achilles, que viraram a este bordo para proteger suas armas. Às 7h25, o Ajax foi atingido por uma bomba que destruiu a torre blindada X e emperrou a torre Y. Às 7h30, a torre restante do Exeter ficou fora de combate. Danificado, incapaz de atirar e de acompanhar a batalha, o Exeter desengajou e navegou para as Ilhas Falkland. Às 7h40, o Ajax e o Achilles estavam ficando sem munição e os britânicos decidiram mudar de tática. Harwood decidiu perseguir em segredo o Graf Spee, que navegava para o oeste. Ele queria esperar até a noite para atacar, quando poderia usar os torpedos. Isso também lhe permitiria usar melhor sua maior velocidade e minimizar sua deficiência de armas. Agora a batalha se transformou em caçada. Langsdorff não era nenhum covarde, mas sabia que não havia base alemã onde pudessem ser feitos concertos. Se a luta prosseguisse nessa direção, ele acreditava poder afundar os 3 navios ingleses, mas seu navio ficaria tão avariado que ele seria derrotado pelo próximo navio inimigo que o encontrasse. Como o estuário do Rio da Prata tinha bancos de areia que o dividiam, Harwood mandou que o Achilles seguisse o almirante Graf Spee. O Ajax cobriria qualquer tentativa do navio alemão de dar meia volta e retornar por outro canal. Às 20h48, com o sol se pondo, o Graf Spee entrou no Rio da Prata. O Achilles se aproximou mais uma vez e o Graf Spee abriu fogo. O Achilles recuaria? A última rodada foi disparada. Durante a batalha, um total de 180 homens morreu dos 2 lados, incluindo 36 do almirante Graf Spee. O Graf Spee entrou em Montevidéu, no Uruguai, que era neutro, e ancorou à 00:10 do dia 14 de dezembro. De acordo com a lei internacional, um navio em guerra não poderia ficar num porto neutro por mais de 3 dias, e não tinham permissão de receber ajuda vinda do porto neutro. Se o Graf Spee saísse do porto novamente, o Ajax e o Achilles eram os únicos navios britânicos na região. Então, os ingleses tentaram ganhar tempo. Eles fizeram isso passando informações secretas falsas para os alemães, de que uma grande força estava sendo reunida. A esperança era de que Langsdorff protelasse sua partida. Os alemães caíram na cilada. O Graf Spee também tinha usado 2/3 de sua munição de 280 milímetros, e o que restava daria para apenas 20 minutos de batalha. Isso não bastaria para ele sair ileso de Montevidéu, muito menos para voltar à Alemanha. Enquanto intensas negociações se desenvolveram,
Langsdorff consultou seu comando na Alemanha. Ele recebeu ordens que permitiam várias opções, menos o internamento do Uruguai. Logo antes do pôr do sol de 16 de dezembro, o Graf Spee começou lentamente a sair de Montevidéu. Sentinelas britânicos enviaram uma mensagem por rádio. Ele está saindo. De repente, na entrada do porto, houve uma grande explosão no Graf Spee. Langsdorff tinha explodido sua própria nave. Antes de sair do porto, ele tinha passado toda a sua tripulação, a não ser alguns homens, para um navio mercante alemão no porto. Enquanto o couraçado de bolso afundava, Langsdorff e os homens que ainda estavam nele entraram em botes salva-vidas e voltaram para Montevidéu. Ele havia decidido não prosseguir com a batalha, porque não podia se dar ao luxo de perder mais homens numa luta inútil. 3 dias depois, Langsdorff se matou com um tiro. Ele foi enterrado em Montevidéu com todas as honras militares e vários oficiais britânicos compareceram. Quarto ato. Afundem o Bismarck. No primeiro semestre de 1940, não havia radares alemães de superfície no Atlântico, porque a frota alemã se concentrara para a invasão da Noruega. A invasão da Noruega começou em abril de 1940. Foi um desastre para a Kriegsmarine. Os alemães perderam o cruzador pesado Blücher em Oslo e 10 destroyers que seriam necessários para a invasão da Inglaterra. A Kriegsmarine afundou alguns navios ingleses, inclusive o HMS Glorious. As perdas na campanha da Noruega significaram que apenas alguns navios pesados estavam em condições para a invasão planejada, mas nunca executada, da Grã-Bretanha, chamada Operação Leão Marinho, no verão de 1940. Após a queda da França e a conquista da Noruega, a frota de submarinos alemães se aproximou muito da linha de navios ingleses no Atlântico. No início, os comboios de navios mercantes ingleses não tinham escolta equipada com radar. Isso tornava muito difícil detectar os submarinos em seus ataques noturnos de superfície. Além disso, esse foi um dos anos mais bem-sucedidos em termos de número de navios mercantes afundados, comparado ao número de submarinos perdidos. Quando a Itália entrou na guerra em junho de 1940, começou a Batalha do Mediterrâneo. 62 submarinos alemães foram transferidos para lá, conseguindo passar pela base naval inglesa de Gibraltar. Os submarinos do Mediterrâneo afundaram 24 grandes navios aliados, incluindo 12 destroyers, 4 cruzadores, 2 porta-aviões e um couraçado. Também afundaram 94 navios mercantes, num total de 449.206 toneladas. Nenhum dos submarinos do Mediterrâneo retornou à sua base. Todos afundaram em batalha, ou foram afundados por sua tripulação no fim da guerra. A partir do verão de 1940, um número crescente de navios de guerra e navios mercantes armados se deslocou para o Atlântico. O poder de um couraçado contra um comboio foi demonstrado pelo destino do comboio HX-84, com o qual se encontrou com o couraçado de bolso alemão Almirante Scheer, em 5 de novembro de 1940. O Almirante Scheer rapidamente afundou 5 navios e avariou vários outros à medida em que o comboio se dispersava. Somente o sacrifício do cruzador mercante armado HMS Jervis Bay e o anoitecer permitiram que o resto do comboio escapasse. Em janeiro de 1941, os cruzadores alemães Scharnhorst e Gneisenau, que eram mais potentes que qualquer navio aliado que pudesse alcançá-los, partiram da Alemanha para atacar navios mercantes na Operação Berlim. O cruzador Almirante Ripper localizou em 12 de fevereiro de 1941 o comboio SLS-64 sem escolta, que consistia de 19 navios, e afundou 7 deles. Com tantas embarcações alemãs de ataque no Atlântico, os ingleses tiveram que providenciar escoltas de couraçados para o maior número possível de comboios. Em maio, os alemães fizeram seu mais ambicioso ataque, a Operação Rheinbung, o Exercício do Reno.
A marinha inglesa iria enfrentar seu desafio mais mortal. Hamburgo, 20 de fevereiro de 1939. O maior navio alemão construído pelo líder do Terceiro Reich foi batizado com o nome do líder do Segundo Reich. Batizado pela neta de Bismarck, este navio gigantesco de 35 mil toneladas de aço para a defesa da Alemanha foi, após alguns instantes, lançado ao mar. O novo couraçado Bismarck e o cruzador Príncipe Eugen foram lançados ao mar para atacar os comboios. Em 21 de maio, os navios alemães chegaram ao fiord Grimstad, na Noruega, onde sua pintura de camuflagem foi removida e o Príncipe Eugen foi reabastecido. O Bismarck não foi reabastecido, o que se revelou um grande erro para operações posteriores. Sem que os alemães soubessem, eles foram fotografados por um Spitfire de reconhecimento inglês. Isso deu aos ingleses a localização exata dos navios alemães. Naquela noite, os navios alemães saíram do fiord em direção ao norte. O tempo piorava a cada hora. Anoiteceu e nuvens baixas impediam que os navios se afastassem da área. Indo para o norte e depois noroeste, avançou bem e sem perlaços, passando pelo mar da Noruega em direção à Groenlândia. Ao anoitecer, em 23 de maio, a frota do Bismarck foi detectada pelos cruzadores pesados equipados com radar HMS Suffolk e Norfolk. Eles estavam patrulhando o Estreito da Dinamarca, aguardando o surgimento dos alemães. Os navios adversários trocaram fogo, mas os cruzadores ingleses, muito inferiores, sensatamente recuaram, mantendo o inimigo sob fogo enquanto seus navios pesados se aproximavam. Por volta de 5h30 do sábado, de 24 de maio, quando a esquadra alemã estava para sair do Estreito da Dinamarca, os hidrofones do Príncipe Eugen detectaram mais 2 navios, a uma certa distância do porto. Às 5h45, os 2 já podiam ser avistados, embora a frota alemã ainda não houvesse identificado a força inimiga. Era uma força inglesa composta do novo couraçado Príncipe de Gales e do cruzador Hood, que estavam sob o comando do vice-almirante Lancelot Holland. O Príncipe de Gales tinha acabado de ser construído e ainda estava recebendo acabamento. Ele foi ao encontro do Bismarck com homens do estaleiro ainda a bordo, acabando de equipá-lo. O Hood foi construído como um cruzador ligeiro e modificado para ter proteção como a de um couraçado. Mas as armas de seu convés ainda eram relativamente fracas. Os alemães já esperavam ser detectados por outros navios ingleses. Mas eles foram detectados por naus capitâneas numa surpresa desagradável. Às 5h49 após se posicionar, Holland mandou o fogo se concentrar na nau capitânia alemã Príncipe Eugen, acreditando se tratar do Bismarck. Para a sorte dos ingleses, o capitão do Príncipe de Gales logo percebeu o equívoco e mudou sua ordem.
Holland ordenou que seus homens atirassem no navio certo, mas só chegaram ao controle do Hood quando a primeira salva foi disparada. O Hood atirou pela primeira vez às 5 horas e 52 minutos. Logo depois, o Príncipe de Gales também atirou. O alcance dos navios alemães era de cerca de 20 quilômetros. Passaram mais de 2 minutos em que o almirante Lütjens, comandante da frota do Bismarck, hesitou em responder. O capitão Lindemann tomou a iniciativa. Ordenou que respondessem atirando no principal navio inglês, o Hood. Os alemães tinham identificado os navios ingleses e foram em sua direção. Tanto o Bismarck como o Príncipe Eugen abriram fogo contra o Hood a uma distância de 17,6 quilômetros. Os primeiros tiros dos alemães foram muito precisos. E em 2 minutos, o Hood foi atingido por um projétil do Príncipe Eugen. O navio britânico foi atingido perto dos mastros principais, provocando um grande incêndio que a tripulação do Hood tentou controlar. Mas o Príncipe de Gales também tinha atingido o Bismarck, provocando um vazamento de combustível dos tanques dianteiros. Lütjens ordenou que seu cruzador voltasse suas armas principais para o Príncipe de Gales, para onde estavam voltadas suas armas secundárias. Às 6 em ponto, o Hood, que ia se dirigir a bombordo para atacar o Bismarck, foi atingido por ele mesmo por pelo menos um projétil. Isso foi a uma distância de menos de 14 quilômetros. Pouco depois, observadores dos dois lados viram um grande jato de fogo, seguido de uma explosão que rachou o navio ao meio. Choveram estilhaços sobre o Príncipe de Gales, que estava a menos de 1 quilômetro. Primeiro a polpa do Hood se levantou e depois afundou, seguida pela proa. Tudo isso em apenas 3 minutos. O almirante Holland e 1.415 homens afundaram com o navio. O Príncipe de Gales teve que ir em direção à frota alemã para evitar colidir com os destroços do Hood. E foi atingido com força algumas vezes, perdendo vários tripulantes na plataforma da bússola. Mas o fogo do Príncipe de Gales tinha causado danos no Bismarck. O couraçado inglês se afastou, soltando fumaça, com a torre de popa atirando brevemente sob controle local. O capitão Lindemann quis perseguir o Príncipe de Gales para afundá-lo. Mas o almirante Lütjens ignorou sua sugestão. A demora poderia fazer com que eles deparassem com mais navios de guerra, e sua tarefa principal não era destruir comboios. Por incrível que pareça, numa batalha que durou menos de 20 minutos, o Bismarck e o Príncipe Eugen, enfrentando navios muito maiores, destruíram uma nau capitânia e forçaram outra a recuar. Isso era algo quase inédito na história da Marinha Real. Apesar da comemoração a bordo do Bismarck, ele não estava a salvo. Os ingleses sabiam sua posição, seu radar de proa estava fora de ação e ele tinha sido atingido 3 vezes. Um dos projéteis fez a água entrar no depósito de combustível, o que o contaminou. Lütjens concluiu que teria de rumar para o litoral da França, e o estaleiro foi preparado para fazer os reparos. Os ingleses continuaram a alvejar o Bismarck depois que o Príncipe de Gales se reuniu ao Norfolk e ao Suffolk. Num dado momento, o Bismarck voltou a avançar, para dar ao Príncipe Eugen a chance de se afastar e escapar com a mensagem "Boa caça". Determinados a vingar o afundamento do Hood, os ingleses convocaram todos os navios para perseguirem o Bismarck. Na noite de 24 de maio, foi feito um ataque por um pequeno grupo de aviões Swordfish do esquadrão de 825 aviões do porta-aviões Victorious. Um deles atingiu o alvo, causando apenas danos superficiais ao Bismarck. Todas as esperanças dos ingleses estavam agora na Força H, cujas unidades principais eram o porta-aviões Ark Royal, o antigo cruzador Renown e o cruzador Sheffield. Essa esquadra, comandada pelo almirante James Somerville, foi trazida de Gibraltar para o norte. Ao anoitecer, em condições de tempo terríveis, aviões Swordfish do Ark Royal desfecharam um ataque.
Por engano, o primeiro grupo alvejou o Sheffield, que agora os seguia. Embora se tenha perdido tempo precioso nesse incidente, ele acabou beneficiando os ingleses. Descobriu-se que os detonadores magnéticos dos torpedos usados contra o Sheffield estavam com defeito. Para o ataque seguinte contra o Bismarck, eles foram substituídos por outros projetados para explodir ao contato. No ataque final, que aconteceu às escuras por volta de 21 horas, um acerto milagroso de um único torpedo emperrou o leme e o mecanismo de direção do Bismarck. Isso o tornou praticamente impossível de manobrar. Ele só conseguia dar voltas num grande círculo. Isso o levou na direção do rei George V e do Rodney, dois couraçados vindos do oeste que estavam perseguindo o Bismarck. O maior e mais poderoso navio de guerra já produzido tinha se tornado um alvo fácil de um único avião. Na manhã de terça-feira, 27 de maio de 1941, o Rodney e o rei George V se aproximaram do Bismarck. O Bismarck estava bem iluminado pelo sol nascente ao fundo. O Rodney se dirigiu para o norte, para que seu fogo atingisse o Bismarck longitudinalmente. O rei George V pegaria a lateral. Eles abriram fogo pouco antes das 9 horas da manhã. O Bismarck respondeu ao fogo, mas sua impossibilidade de mudar o curso e sua adernagem para bombordo afetaram gravemente seu poder. Sua velocidade reduzida de 7 nós também o tornava um alvo fácil. Ele logo foi atingido várias vezes. Os cruzadores pesados Norfolk e Dorsetshire também o alvejaram. Uma salva destruiu o posto de controle da proa, matando a maior parte dos oficiais mais graduados. Em meia hora, as armas do Bismarck estavam praticamente em silêncio, e ele estava começando a afundar. O Rodney então se aproximou e alvejou a superestrutura, enquanto o rei George V disparava mais de longe. A bandeira do Bismarck continuava a tremular. Sem receber sinal de rendição, apenas da luta desigual, os ingleses prosseguiram em seu ataque. Com um suprimento baixo de combustível e armamentos, o Dorsetshire lançou 4 torpedos, que provavelmente atingiram o Bismarck a curta distância. A bordo do Bismarck, para evitar que ele fosse capturado, foi dada a ordem de pô-lo a pique e abandonar o navio. Só sobraram 110 homens para abandoná-lo. Quase 2.100 marinheiros alemães tinham perdido a vida. Depois que ele afundou, o almirante John Tovey, da Marinha Real, disse que o Bismarck tinha oferecido uma resistência valorosa diante de circunstâncias insuperáveis, que era digna dos velhos dias da Marinha Imperial Alemã, e que o Bismarck afundou com toda a dignidade.